Olá, meu nome é Bruno Gonçalves, eu sou aluno de Engenharia de Computação da Universidade Federal de Pelotas e este vídeo tem como objetivo apresentar os resultados que eu obtive no desenvolvimento do meu artigo para a disciplina de IPPD, intitulado Implementação e Avaliação do Weighted Point Selection em OpenMP e OpenACC na linguagem C. A minha apresentação está dividida da seguinte forma: primeiro eu falo dos meus objetivos do trabalho, depois eu comento um pouco sobre o benchmark que eu retirei meu problema, denominado The Cowichan Problems. Eu falo do problema em si, o Weighted Point Selection, depois das tecnologias que eu utilizei na implementação, bem como tecnologias de programação e tecnologias de hardware, os resultados que eu cheguei e a conclusão baseada nesses resultados. Bom, os objetivos do meu trabalho. Os objetivos são a implementação do problema nas duas ferramentas propostas. Então, comparar essas duas implementações paralelas com a solução sequencial do problema e assim identificar qual das ferramentas é mais adequada para se aplicar a esse problema. Falando um pouquinho então do benchmark, The Cowichan Problems foi proposto inicialmente por Gregory Wilson. Tá? Ele propõe uma série de problemas simples que justamente por essa simplicidade eles são denominados TOEs. E eles têm o objetivo de avaliar a usabilidade da programação paralela. Os TOEs eles podem ser executados tanto individualmente como em cadeia, né, como demonstra o fluxograma que vocês estão vendo. Então o TOE que eu selecionei para resolver foi o Weighted Point Selection. Tá? Ele é um problema que converte uma matriz de inteiros de entrada em um vetor de k pontos nas coordenadas x, y. Esses pontos eles são escolhidos de acordo com o seu peso na matriz. Então, ele recebe de entrada um valor k, que vai ser o número de pontos que eu vou ter na saída. Recebe uma matriz de inteiros, que representam os pesos, né, desses pontos. E uma matriz booleana, que vai servir como máscara para escolher os candidatos à saída. Então, todos os elementos do vetor de pesos onde é verdadeiro na máscara, eles tornam-se um candidato à saída. Tá? Depois desses candidatos, eles são ordenados e aí sim são escolhidos k desses candidatos para formarem a saída. Aí eu supus um k igual a 3, então essa seria a saída do problema. Então, para a gente implementar, primeiramente é importante saber onde é possível paralelizar o problema, né? Então, esse problema eu identifiquei duas regiões chave para paralelizar. Primeiramente, é no cruzamento das matrizes, né? Quando a gente aplica a matriz de máscara à matriz de pesos, né? Esse segundo for, no caso, é possível executar ele em paralelo. E outro ponto-chave de paralelismo é na ordenação. Na ordenação 1 eu escolhi o merge sort, né, justamente por essa divisão clara que ele tem, que ele divide um vetor em dois. Então essas duas partes do vetor podem ser processadas em paralelo. Agora falar um pouco das tecnologias que eu utilizei, começando pelo OpenMP, que é uma ferramenta focada em processamento multithread e ambientes de memória compartilhada. O objetivo do OpenMP ele foi ter um alto nível de abstração e ter bastante portabilidade, né? E o OpenMP utiliza as diretivas para sinalizar regiões paralelas. E aí fica a cargo do compilador determinar como vai ser paralisável essas regiões. Já o OpenACC ele é bem parecido com o OpenMP, só que o OpenACC ele tem um foco na programação heterogênea, né, com esse conceito de host e device. O device é o acelerador, no caso, normalmente uma GPU. Ele tem
Essa abordagem bem parecida, como eu falei, ele utiliza diretivas muito parecidas com o OpenMP. E o interessante do OpenSCC é que ele tem também um alto nível de abstração, né? Tu não precisa lidar com tantas várias questões de hardware como quando tu vai programar em OpenCL, por exemplo, tá? Ali eu coloquei algumas diretivas que são muito utilizadas em OpenSCC. Por exemplo, essa primeira diretiva, a kernels, tu indica para o compilador que naquela região pode haver um paralelismo. Daí o compilador vai analisar se é possível paralelizar, e se tiver alguma dependência, algum empecilho, ele simplesmente não paraleliza e o programa compila igual, tá? Outra coisa muito importante no OpenSCC é o Pragma SC Data, né, que isso é responsável pela cópia de dados entre a memória do host e a memória do device, que é justamente uma das operações mais custosas, né? Tu trabalhar entre as duas memórias. Idealmente, é bom que não tenha tanta transferência de memória num programa. O PC que eu utilizei para implementação tem um Core i5 8265U, uma GPU integrada Intel HD Graphics 620, um SSD com leitura sequencial de 545 MB por segundo, uma memória RAM de 8 GB, e eu implementei usando o Windows Subsystem for Linux. Aqui então meus resultados, tá, das implementações. Eu dividi em três. Eu dividi os resultados da primeira região paralela, né, que é aquele cruzamento de matrizes. Depois eu falo do merge sort e por último o programa como um todo. Então a gente pode ver que no processamento das matrizes não houve um ganho comparado ao algoritmo sequencial, tá? Ainda mais do que isso, o OpenSC teve um desempenho muito abaixo dos demais, né? Isso se justifica justamente por aquelas operações da memória entre o host e o device que acabam sendo muito custosas para esse tipo de operação. Então, não valeu a pena. Já no merge sort, a gente pode ver um resultado interessante no OpenMP com duas threads. Tá? Ele foi em torno de 1.8 vezes mais rápido que a versão sequencial, então é um resultado bem bacana. O OpenSC está sem resultados porque eu não consegui fazer ele rodar de forma paralela no OpenSC, tive alguns problemas na compilação e eu deixei ele na forma sequencial. Aqui está as diretivas que eu utilizei no merge sort para OpenMP, então eu dividi em tasks, então ele executa os dois merge sorts em paralelo porque eles são independentes e ele espera essas tasks terminarem com task wait e aí entra no merge. Por fim, os resultados finais. Olhando os resultados, a gente pode concluir que para esse problema o OpenMP com duas threads foi bastante interessante. A gente pode notar também que não tem muita diferença entre o OpenMP duas threads, 4 threads e 8 threads, justamente porque o maior impacto está no merge sort e ele não vai utilizar essas outras threads, tá? Ele vai sempre entrar com duas threads ali no merge sort. E aí o OpenSC não desempenhou bem no problema em questão. Então, concluindo, como eu mencionei antes, o OpenMP com duas threads é a melhor opção para esse problema. O maior impacto dessa implementação foi com certeza o merge sort, onde obteve aproximadamente 1.8 vezes mais rápido, né, do que a versão sequencial OpenMP. E para esse problema não se justifica a utilização do OpenSCC.